Bom tê-los aqui. 2 Coríntios é o nosso texto, capítulo 7. É interessante que alguns domingos atrás eu comecei a refletir num assunto e isso tem falado pessoalmente comigo e que me levou a um assunto, que me levou a outro assunto, foi evoluindo até o que a gente vai falar sobre hoje. Mas é interessante o quanto que Deus ele pode falar conosco e a voz dele ela ser sucumbida, ela ser suprimida, ela ser repreendida por outros fatores dentro de nós. A verdade é que Deus ele pode estar tentando mudar a sua vida, fazer muitas coisas em você, mexer com você, falar com você, organizar você. E isso até chega, mas isso não prospera. A parábola do semeador, em Marcos, ela mostra que, por exemplo, ambições surgem. Isso me chamou a atenção. Porque do nada, você está bem, você está focado, você começa a entender que o reino de Deus é um empreendimento, de que a gente deve buscá-lo em primeiro lugar. Você começa a correr com velocidade a vida da fé. E de repente, ambições surgem. E põe por terra tudo. Então não adianta Deus falar conosco e nos instruir, nos orientar, e semear no nosso interior, se a gente faz o favor de ajudar as trevas e abortar aquela semente, tirar a eficácia daquela voz. Então Deus ele pode estar falando com você muito profundamente, você pode não estar vivendo a altura do que Ele está falando, por conta de estar, de alguma forma, fazendo com que coisas venham competir com a voz de Deus. Então eu quero começar por um assunto, não sei, de fato não sei, nem tenho esse interesse de que isso torne uma série, mas existem vozes dentro de você, sim ou não? Sem espiritualizar. Ô pastor, não. Existem vozes dentro de nós, sim ou não? Sim. Você tem hora que tem pensamentos intrusivos, sim ou não? Sim. Eu brinco, né? Tem pessoa que te olha, que tu pensa assim, meu Deus do céu, você que está analisando como é que ele me mataria, porque a pessoa está te olhando assim, ó. Aí tu fica assim, o que está passando na cabeça dessa pessoa? É aquele meme. Já olhou para alguém e pensou? O que se passa na cabeça dele? Exatamente. É possível que mesmo você sendo um cristão cheio do Espírito Santo, coisas passem dentro de você que não deveriam. E passa, sim ou não? Gente, o pessoal ficou com medo de falar. Graças a Deus. Ou você desce e eu subo, porque agora eu quero saber. Dentro de você não passa? Nunca pensou em um cara te dar uma fechada e tu jogar o carro em cima dele? Nunca. Não pensou em bater no Bruno Magalhães? Não? Não? Dar um peteleco na orelha do Vini? Não? Pô, tô indo bem sutil para você se encontrar, porque vocês ainda são muito crentes. A gente vai ouvir isso aqui, é melhor a gente não começar partindo desse super crente, não. É melhor a gente começar a entender que nós temos limitações e queremos lidar com elas e queremos vencê-las. Então hoje, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, sejamos sinceros com a gente, que a gente possa encontrar o que está acontecendo aí dentro, esse tumulto de vozes, e conduzi-las de um modo para a gente vencer. Vamos lá. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também com o consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Amém. Pai, ajuda-nos a encontrar, Senhor, identificar vozes, ó Pai, que competem com a Tua e a nos orientar, Senhor, pela voz da verdade. Ajuda-nos hoje, Senhor, a entender, ó Pai, esses conflitos que se passam dentro de nós. O Senhor criou a alma humana, não tem ninguém que sabe mais do que ela. Ela foi feita do Teu sopro, Senhor. O Senhor soprou e fomos feitos alma vivente. Agora, Senhor, através do Espírito que dá vida, que nossa alma seja revestida de vida, revestida da vida que vem do Senhor.
É o nosso clamor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não teria carta melhor. O apóstolo Paulo, a segunda carta dele aos Coríntios é uma segunda carta muito, mas muito realista. Paulo, ele joga limpo, ele se mostra como um homem. Sim, um homem vocacionado, ele faz questão de lutar por isso nessa segunda carta. Se você lê-la de forma completa, os 3 capítulos, você vai entender que Paulo fala assim: eu sou o apóstolo de vocês, eu luto por vocês, eu guerreio por vocês, eu me dei por vocês, e vocês ainda ignoram a minha voz e seguem vozes contrárias, de ensinamentos errados mesmo, pessoas que estavam se infiltrando na igreja, estavam ali pregando o engano, e a Bíblia diz, através dessa segunda carta, que aquela igreja ela tinha uma coisa de acolher mentirosos como ninguém. Eles se fascinavam por um bom discurso. Desde a primeira carta, Paulo fala isso: vocês gostam de um bom discurso. E Paulo diz: eu não sou essa pessoa tão cheio de pompa. Não tem muita glória o que acontece na minha vida. E no capítulo 1 dessa segunda carta, o apóstolo Paulo está falando de uma situação que ele passou, que ele falou que Deus o deixou ser tentado além das forças, coisa que ele falou que nem seria possível, lembra? É ele que fala que ninguém é tentado acima do que pode suportar. E aqui ele diz: não, a gente chegou a um ponto que eu pensei, agora foi, eu morri. Não deu, não dá para se livrar disso. No capítulo 1, ele fala que Deus faz isso para que com o consolo que a gente receba, a gente possa consolar. Só que ele não ignora que tudo que passou com ele mexeu com o coração das pessoas à sua volta. Ele reconhece que é possível. Duda, acontecendo alguma coisa com essa TV que ela está piscando assim, ó. Agora parou. Menino, tá um negócio aqui. Deus te abençoe, minha filha. Agora ficou. É possível. Já não sei onde eu estava, então vamos voltar para o primeiro capítulo. O apóstolo Paulo está falando de situações que o desesperou, que tirou dele realmente o rumo, que ele perdeu a esperança. E ele falou que Deus fez isso para que ele aprendesse a não mais confiar nele. Nesse clima de que a igreja ouviu que Paulo estava na pior, pessoas à sua volta começaram a perder a fé, começaram a desconfiar. Eu me lembro quando eu estava fazendo o curso de terapeuta de dependência química, o nosso professor deu uma aula de recaída. E na aula, ele falou assim: hoje, com os olhos cheios d'água, eu peço a você que você desligue o seu telefone, saia do Facebook, do WhatsApp. Eu sei que vocês ficam na aula o tempo todo com outras coisas, mas eu peço que hoje a atenção seja maior. E com os olhos cheios d'água. Ele falou assim: hoje é sobre recaída, e eu quero te falar que o teu paciente vai recair. E você precisa estar pronto para esse momento. Queridos, ele deu uma aula emocionada. Emocionada. Pensa num homem que parecia que estava envolvido muito com aquela aula. Estranhamente. Um homem cristão, um pregador da palavra e um médico fascinante. Esse homem tinha cursos de atualização em dependência química que nem no Brasil, para droga que nem no Brasil a gente tem, graças a Deus. E depois daquela aula, passou 2 aulas. Um dia a gente chega para a aula, cadê o professor? E rumor aqui, rumor ali, e vieram conversar com a gente. Aquele homem teve uma recaída. Um médico. Não, ele não era crente de igreja, de centro de recuperação, não. Eu não posso falar o nome da clínica, alguns sabem a clínica que a gente fez o curso, mas enfim. A clínica, ele era um médico, ele era o próximo a assumir a clínica, para você ter noção de quem nós estamos falando. E aquele homem recaiu e morreu. Ele teve uma queda. Ele falou tudo o que era possível para se matar com cocaína, e ele foi lá e fez. Sabe o que os pacientes falaram? Se ele não conseguiu dar conta, eu não vou dar. Os pacientes abandonaram a terapia. Muitos. E teve que ser feito todo um trabalho, porque foi uma muvuca, porque ele era um homem, tanto que o médico falava dele assim: ele é o meu Neymar. Ele é o meu Neymar, ele é o meu melhor. Não, naquela época Neymar era o Neymar. Neymar do Barcelona. Esquece, né? Começou de novo. Qualquer coisa, a gente desliga ela, Duda.
Porque tá piscando mesmo, assim, violentamente aqui o negócio. Então, meu querido, preste atenção. É possível que você não perceba, mas uma pessoa em um posto, se essa pessoa, ela simplesmente perde esse lugar, ele pode ser uma inspiração negativa para outros. Olha para mim. Deixa só eu dividir a atenção. Agora acabou isso. Gente, você não tem noção, isso me chama muita atenção. Bom, o apóstolo Paulo estava numa pior. E isso começou a atrair a atenção da igreja de uma outra forma. Querido, preste atenção. É possível que pessoas olhem para pastores, para líderes, e vejam neles tantas virtudes, parece que eles não têm guerra, eles não assumem nenhuma guerra. E eles se sentem, sabe? Você olha para esses pastores hoje, parece que eles não têm gases. Sim ou não? Os caras fazem botox, mano. Tá difícil acompanhar, os caras não têm linha de expressão. Eles não fazem essa testa aqui, ó, para problema. E eu nem estou inventando moda, não. É real. Eles fazem mesmo botox. Eles não têm linha de expressão, André. Você viu, prende a testa, não tem problema. O apóstolo Paulo faz o contrário. Ele diz, minhas guerras mexendo com vocês, então eu quero trazer mais contexto para vocês. Eu não tenho só isso que vocês sabem, não. É muito mais lasqueira. Vocês não têm noção de como eu me sinto. Aí ele começa a falar, eu tenho luta por fora, eu tenho temor por dentro. Dentro de mim tem medo. Você imagina um cara do calibre de Paulo falando, eu temo, eu tenho medo. Para você entender que não, eu não estou melhorando essa carta, não, é do contexto dela. Segundo aos Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo fala de novo, e ele está se comparando aos grandes, aos magníficos líderes daquela época. Ele diz, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente. Ele está falando, eu tenho diariamente um peso para carregar, que é a preocupação com todas as igrejas. Aí ele diz, quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Paulo está falando que as coisas mexem com ele, sim. Por que nós partimos desse lugar? Porque o apóstolo Paulo, por mais que foi o homem que foi, que recebeu um chamado de sofrer por Jesus, então se ele recebeu esse chamado, ele tinha esse suporte de Deus para enfrentar. Esse homem parte num texto dizendo, eu tenho sim. Vocês estão escandalizados com o que se passou comigo, porque era isso. A igreja estava dizendo, como é que ele passa por isso? Como assim? Esse homem? Então ele está falando, as minhas lutas, batalhas, se tornaram a tentação para atrapalhar a fé de vocês? Então vocês não sabem de nada. Eu vou abrir aqui o coração. Eu passo lutas, eu tenho peso, eu carrego preocupação. Ele está falando, eu sou um cara igual você, da segunda-feira também. Eu tenho uma renca de coisas. Eu nem li a lista triste, porque ele fala de vigílias, fome. Você está passando fome por Deus? Não estou falando privação porque você é incompetente para administrar suas finanças. Eu estou falando se você já passou fome por Deus, por obedecer a Deus. Esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo está falando, eu obedeço a Deus e tem hora que eu passo fome por isso. Tem hora que eu tenho que ficar abstinente de alimento, em jejum, mas tem hora que eu passo fome. Tudo isso por obedecer ao meu Senhor. Paulo está falando, se é uma tentação, eu vou jogar tudo no ventilador e vocês venham, organiza aí. Vocês estão achando que isso que vocês acham, que o homem de Deus não passa por isso? Como assim? Passa e muito. As preocupações do apóstolo Paulo com seus deveres ministeriais, elas devem apontar algumas coisas para nós. Querido, preste atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo falou de lutas externas. E vou te falar, é ruim, sim ou não? Se você está com um problema com uma pessoa e essa pessoa, sei lá, na pista, você, de novo, levou uma cortada. Aquele carro vai para um lado, tu vai para o outro, sumiu aquela pessoa da tua vida. Agora, e quando você tem uma pessoa que você está com um problema e essa pessoa do teu convívio? Ruim, não é não? Agora, pensa quando você tem uma questão interior que agora já não é com ninguém, é com você. Uma voz que você deu ouvido, uma luta por dentro, que isso aí não tem um ambiente neutro. Você não tem para onde ir. Por isso que eu digo que a tua paz não está numa praia. Querido, uma praia para alguém com temores por dentro é uma praia perturbada. É uma onda inquieta. Você vai olhar e vai falar assim, caramba,
não poderia estar mais baixo as ondas? Não, você não está precisando de férias. Você está precisando aprender a lidar com as vozes do teu interior. Porque não adianta, querido. Pastor, shopping. Você pode falar qualquer ambiente, qualquer contexto, que você vai entender que esses contextos não te ajudariam. O apóstolo Paulo falou que ele tinha medos, temores. E eu quero falar sobre isso, temores. Porque, de fato, querido, os temores, eles são assaltantes, eles roubam. Para você ter noção, Deus é tão organizado e tão bem aplicado em nos corrigir, ele nos vê como espírito, alma e corpo e tudo isso integrado, que a Bíblia diz, em 1 João 4,18, que em Deus, isso aí foi tema de uma canção, mas que em Deus, olha o que a Bíblia fala, quando o amor de Deus vem, diz que no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Só que a gente falava isso, cantávamos isso, a Ludmilla Ferb lançou essa música, o verdadeiro amor lança fora todo medo, beleza! Só que esse versículo ele está falando de um medo específico. Ele não está falando de um medo aleatório, ele não está falando de um medo de aranha, medo de rato. Não, ele está falando porque o medo envolve castigo. Aí ele diz, e quem teme, acompanha comigo, não é aperfeiçoado no amor. E olha agora, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que esse texto está dizendo? Que nós, que vamos encontrar o Senhor, se nós chegarmos diante dele com temor, isso irá nos limitar. O temor, ele é um assaltante, ele é uma coisa que rouba. Ninguém que tem medo vai ter uma vida diante de Deus profunda. Uma pessoa que tem medo de Deus, ela não vai ser aperfeiçoada em amor. Uma pessoa que tem medo de Deus, ela ainda entende que existe castigo para ela. Ela está se preparando para encontrar alguém, e esse alguém que ela está se preparando, ela distorceu o caráter dessa pessoa. Deus, para uma pessoa que o teme, no medo, é uma pessoa que está totalmente distorcida. Deus, ele quer viver um relacionamento de amor. Por isso que ele, quando o amor dele chega, ele faz logo o favor de expulsar medo. Porque ele sabe que quem teme não é aperfeiçoado em amor. Já pensou se essa pessoa que está aí, que você chama de namorado, cônjuge, noivo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele começasse a falar, se você me deixar qualquer dia, eu te mato. Você acha que você o amaria? Não. Você teria que ter qualquer coisa, menos amor. Amor pressupõe voluntariado, leveza. O amor é uma coisa que damos e volta, retorna. Toda pessoa forçada, ela não está em amor. Portanto, não tem nenhuma pessoa cristã de verdade que vive dentro de igreja com medo de Deus e medo de inferno. Não tem. As denominações insistem nessa ideia, mas Deus, ele não coloca temor em ninguém. Se fosse o medo um elemento correto, Deus, ele colocaria dentro de nós. O verdadeiro amor lança medo em nós. Seria assim o texto. A Bíblia diz que ele tira. Mas, vamos lá. É impossível você negar que dentro de você existem vozes, e essas vozes trazem medos, e esse medo traz limitação para a tua vida. É possível que você carrega medo de morrer, medo de perder alguma coisa, perder alguém. E, querido, não sei se você entende, mas tudo isso é limitador. Você vai morrer. Você vai perder alguém. Você vai perder coisas. Sim ou não? Você já perdeu alguém? Você sabe que perde, não perde? Você sabe que alguém vai te perder ou você vai perder alguém. Isso é uma das coisas mais objetivas da vida. Conviver com medo disso é paralisia. Nós precisamos entender que deveríamos dialogar mais com a nossa alma, falar mais, questionar mais as vozes que estão dentro de nós. Não deixar com que elas promovam um monólogo. O que está acontecendo?
É que do seu lado, parece que, nós estamos falando aqui, parece que dois seres dentro de você. Sim, é o seu universo interior. Tem uma voz que às vezes é involuntária. Ela vem, você vê uma experiência e você faz leitura na sua. Alguém que perdeu o pai, você olha para a criança e você fala, meu Deus, meu filho. Tá, talvez seu filho uma hora ele vai te perder, mas talvez não seja o caso dele te perder ainda criança. E você vai viver com esse peso pensando que você é Deus, e o temor disso vai fazer você fazer o quê? Não, aí eu vou me cuidar. Não, aí você vai se angustiar. Aí você vai se escravizar. Aí você vai limitar a vida. Você vai viver olhando para o teu filho e pensando, e se eu morrer? E se eu morrer? Quem vive assim, gente? Eu comecei com o apóstolo Paulo assumindo que sim, nós temos temores. Sim, passa dentro de você. Mas eu quero te perguntar como é que você faz, como é que você insiste, encara. Você fala, peraí, será que é um monólogo? Só o temor fala e você não fala nada de volta? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei, faz parte de algo que Deus tem trabalhado muito comigo. Salmo 131, que li para vocês na semana passada, no verso 1, é interessante que o salmista reconhece que às vezes nós colocamos a nossa vida num patamar ou querendo coisas que essas coisas nos perturbam. Ensina-nos que a gente tem que querer. Salmo 131, 1, olha isso aqui. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes. Gente, está nos louvores que a gente tem que sonhar grande. Está nas mensagens que a gente tem que sonhar grande. Eu te falo uma coisa. Você já viu, o grande sonhador sonhou, realizou. Está tudo bem sonhar e realizar, isso aí não é o problema. O problema é que às vezes nós colocamos a nossa vida e as nossas expectativas em coisas tão altas que nem Deus sonhou aquilo para nós. Esse lugar não é um lugar do palco da sua vida, é o lugar de onde você irá despencar. Você não entendeu ainda. É isso que está tentando, é tanta insatisfação, é tanto degrau que você ainda quer subir. A gente está aqui, por exemplo... Temos um lugar, sim ou não, gente? Não estão satisfeitos? Vamos pagar aluguel igual outras igrejas. Vamos fazer, como é que fala aquele negócio, meu Deus do céu? Rifa. Vamos fazer rifa igual algumas outras igrejas para ter lugar. Fizemos isso? Nunca faríamos. Rifa tem toda uma questão e a maioria das rifas são criminosas. Vai estudar sobre isso. Rifa é crime. Igreja faz o tempo todo. Aí você vende lá o númerozinho, o carro de alguém é rifado, o André dá o Versa, a gente rifa o Versa. O meu? Vocês já quem vão querer me devolver? Mas pastor, por quê? Você não me ama? O meu? Ela falou que tem que ser o do pastor. Coitado do... Oh, meu Deus do céu. Meu bom velhinho. Acabamos de fazer. A Roberta sonhou comigo. Eu nem sabia, disparei, falei, sonhou que eu estava com um carro novo. Ela, sim. Falei, eita! Eu recebi, não entendi o restante do sonho, estou até agora sem entender. Eu estava aqui orando, falei, Senhor, se tem um... Não fala que é mistério não, porque o sonho não... Pode ser. Vocês querem saber também o sonho? Não vai perguntar a Roberta depois. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É isso que perturba a tua alma. Por que você está falando sobre isso nesse texto, pastor? Verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Vamos lá. Qual foi a última vez que você viu você por dentro em silêncio? Calmaria, meu irmão. Nem os homens mais. Antigamente você falava assim, o que tu está pensando, homem? E é verdade, a gente pensava em nada. Hoje o homem fala assim, cara, tô com as coisas na cabeça. Hoje tu não encontra ninguém em silêncio, cara. Qual foi a última vez, querido? De coração, pensa aí. Que você teve a capacidade de lidar com o silêncio como se fosse algo gostoso. Fala assim, rapaz, não tinha, nem sabia que tinha cigarra a mais. Nem sabia. Ó, cigarra. Qual foi a última vez que você teve assim, desse jeito aí? Uma criança que acabou de mamar. Lembra? Eles soltam a mãozinha assim, ó. De tanto relaxamento. Puf, pega no sono profundo.
Qual foi a última vez que você teve assim, desse jeito aí? Será que não é os teus objetivos da vida? Meta, 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 foguete não tem ré. Glória a Deus por quem fez o foguete voltar. Obrigado, Elon Musk. Obrigado. Essa frase dos coach vai catar coquinho. Tá danificando a mente de todo mundo. Tá todo mundo alucinando, meu irmão. Porque tem sonho, gente, que é sonho. Mas tem coisa que é pesadelo, sim ou não? A gente brincava e eu percebi que você e eu estávamos certos. Se o Diogo falasse para a Kátia que ia ser jogador de futebol, o que a gente tinha por obrigação fazer? Fisioterapeuta. Estávamos certos, sim ou não, gente? Porque tem sonho que não é sonho, é delírio. Mas você encontra tanta gente perturbada, é tanto positivismo que você tem que elevar o sonho maluco da pessoa. Agora tem coisa que você tem que ajudar a pessoa a sonhar, sim ou não? Tem hora que você tem que pegar algumas pessoas e falar assim, levanta um pouquinho a cabeça, tá olhando para o lado errado. Sim ou não? Mas tem hora também que você tem que virar a cabeça de alguém e falar assim, tá olhando muito para o lado errado, vem cá. Sabe por quê? A perturbação da tua vida é exatamente os seus sonhos. Ele termina assim, ó. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele está falando quietude, calmaria. Então vamos lá. Tem algum momento que você vai precisar falar para tua alma, cala a boca. Fala em voz alta, não. Mas tem uma hora que você tem que bater um papo. Não estou falando sobre falar sozinho com os teus problemas. Aquela conta eu paguei? Não, aquela conta eu não paguei. Eu acho que eu paguei. Será que eu paguei? Eu acho que eu vou pagar. Vê isso que dia mesmo? Não, isso aí não. Isso aí é a mente perturbada em ação. Ela agora está saindo. Ela está sumindo. Você não percebeu? O alien está começando a mandar, que era aqui dentro. Agora ele está saindo por aqui, ó. Aí não. Eu estou falando sobre você bater um papo sério com você. Mas, cara, no que eu acredito de verdade sobre a vida? Para que eu vim aqui? Porque tem hora que falta lucidez na forma como a gente mergulha nas crises. Teve um dia que eu cheguei, fui pro médico, pensando que eu estava com o meu exame aqui, ó. Meu irmão, saúde, foguete não tem ré. Saí do estacionamento, veio um carro e me atropelou. Aí eu olhei pro cara, ele saiu me pegando de lado assim, puf. Aí eu olhei pro cara e fiz assim, ó. Ele entrou do nada no estacionamento. Aí eu, assustado, falei, que dia maluco é esse, irmão? Falei, desculpa. Eu pedi desculpa porque o cara me atropelou. Aí eu fiz assim, falei, vambora. Cheguei pro médico, botei lá numa mesa dele, eu não tinha lido. Era só fácil, eu tinha que ter lido os negócios ali que foi encontrado ali. Ele, você sabe que você pode morrer, né? Qualquer momento. Você pode entrar num... Ele falou assim, ó, você pode entrar ali no elevador e ter um piripaque cair duro e morrer. Eu falei, como? Quando? Onde? Querido, e o meu problema não era nem assim. É um problema muito sério para quem tem um tipo de alimentação, mas não é o meu caso. E peraí. O que aconteceu? Meu irmão, eu cheguei em casa para contar para a pastora. Eu só ouvi que eu ia morrer a qualquer momento. Carta de despedida. Não, fiz não. Vídeo para a mídia. Diogo, guarda esse vídeo. Não, fiz não. Um momento eu temi. Eu entendi o que foi o medo. Cara, era como se acabasse tudo. Aí eu comecei a fazer perguntas para Deus. Falei, não, peraí. Realizamos tudo. O tal do negócio aí, do problema, é tão poderoso assim que vai acabar com o plano do Senhor. Se eu morrer agora, Deus, eu vou me cuidar. Mas se eu morrer agora, eu vou entender que o Senhor não queria mais nada. Desistimos no caminho. Aí você já joga a responsabilidade para quem tem que ser. Falei, desistimos? Porque o Senhor estava falando algumas coisas. Eu acho que está longe de concluir. Gente, lucidez. Porque é burrice. Deus não é doido.
Ele não leva a gente para acreditar em algumas coisas. Ao longo do caminho, sim, ele não me prometeu que eu seria 100%, o corpo se desgasta, sim ou não? Sim. Ele não me prometeu tranquilidade total, não, muito pelo contrário, é luta. Se tivesse me ensinado isso antes, se tivesse me ensinado o realismo da fé, eu teria ficado mais em paz ainda. É só mais um problema para a gente resolver. Mas não. Parece que Deus te abandonou porque tu está passando por aquilo. Imagina o Paulo pensando, cara, eu só fiz falar assim para Jesus, olha onde eu parei. Estou passando fome, cara, eu que era quem era. Meu irmão, presta atenção. Algumas pessoas, elas enfrentam uma realidade muito dura. Elas perdem uma discussão que nunca elas deveriam ceder. Que é para essa voz que vai ficar te assombrando. Você tem assim a coragem de assumir que tem uma voz aí que te assombra? Você tem medo até de falar com os outros sobre ela? Você tem coragem disso? Isso já seria muito, sabe? Porque a maioria aqui daria risada ou faz cara de brabo. E por dentro, meu irmão, tá com sentimento de frango, de fracassado, de pequeno. Só que a pessoa foi ensinada que ela tem que sentir ali, ó. Eu estava pensando numa coisa sobre a ideia do psicológico por trás do esporte. Sabe por quê? Você tem noção que a nossa seleção, quando ela se une, ela veste a camisa amarelinha, e parece que a gente está falando com jogadores da base dos nossos times? Você já percebeu isso? Gente, mas olha quem nós temos. Pega cada um. Pega os lances desses caras nos clubes deles. O Endrick é inquestionável. Se você pegar o fim agora da temporada dele no Lyon, o garoto quebrou tudo. Ah, não! Meu irmão, quebrou tudo. Você acompanhou? Quebrou tudo. Era um jogador assim, explosivo. Era um Adriano da vida, sem exagero. Explosivo, com o poder de entrar na área, driblando, tocando. Gente, quando tu pega o mesmo garoto com uma bola, é um toque. Entra o medo. Paralisa. Você não entende isso? Rouba. Você não entendeu ainda? Agora, quem dirá eu e você, se a gente não assumir, não fizer a nossa mente dialogar com as nossas emoções. É sobre isso. É pegar e falar assim, não, peraí, eu tenho lógica também. Eu não só tenho sentimento, eu estou sentindo, tá tudo bem, mas eu também tenho lógica. Então deixa eu conversar comigo sobre o que eu estou sentindo. Será que é justo? Será que é fiel essa voz? Será que ela é confiável? Será que eu deveria depositar nela crença? Será que o que eu estou dizendo que vai acontecer, vai acontecer? Tem um poder também naquilo que a gente repete. Estava lendo no meu devocional esses dias a mulher do fluxo de sangue. Eu fiquei pensando, meu irmão, gastou todo o dinheiro dela. Você já pegou todo o teu dinheiro para curar uma coisa no teu físico? Essa mulher pegou todos os recursos dela e gastou tudo com o médico. A Bíblia diz isso. E é interessante o detalhe bíblico, diz assim, e indo de mal a pior. Quanto mais ela gastava, mais ela procurava, as coisas mais pioravam. Aquela mulher procurou ter um último recurso. Ela poderia falar assim, se tudo que eu fiz não deu jeito, ela não conhecia Jesus, querido. Jesus para você está muito exato. O que curou, o que ressuscitou, para ela era mais um profeta dizendo ser alguém ungido de Deus, andando por aí e fazendo alguns milagres. A mulher decidiu falar para ela mesma, se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar curado. E a mulher dizia consigo mesmo, se eu tocar, eu vou ficar curada. Sei lá, será que ela não falou? Será que ela ficou só falando no mantra? A gente pode conjecturar. Eu falando disso, ó, a gente pode conjecturar. Será que ela não falou? O outro tocou, ele tocou no outro. Ele nem tocou, deu uma palavra. Se então somente eu tocar, eu vou ficar curada? Ela achou lógica. E detalhe, não era uma lógica fácil para ela. Concorda comigo? É isso que você precisa encontrar dentro de você. Uma voz que vai para além da tua lógica. Por quê? Na tua lógica, o teu mundo ele é totalmente assim ou assado. Tem pessoas que quando elas batem o olho numa situação, elas já veem o pior delas. É a tua estrutura. Então, a tua estrutura, ela precisará ser confrontada. Você tem que começar a ter um diálogo forte aí com as coisas que estão passando dentro da tua cabeça.
Isso não é invencionice não, querido. É só dar uma volta pelos salmos e você vai ver algumas vezes alguém falando com a sua própria alma e dizendo: por que está tudo bagunçado aqui dentro? Por que você está batida? Por quê? Porque você está perturbada. Aí você chega para o outro e fala assim: fala, seu perturbado. E por que você riu? Foi isso que o cara falou com ele mesmo. Aí, por que tu está perturbado? Desconfie se a voz responder. Porque ela fala e sai correndo, já percebeu? Ela fala: aí, se tu morrer, teu filho vai ficar órfão, teu filho, quem ele tem? Ela só sai e sai falando. Se tu pegar e mandar algumas coisas, se ela voltar a responder, aí tu conversa com a gente, pra gente orar por você. Existem medos, queridos, que simplesmente nunca se concretizarão. Você tem que entender isso, que existem medos que tá só no imaginário bem construído da tua mente. Se você então tem uma mente produtiva, uma mente criativa, suspeite de tudo que passa por lá. Porque no meio dessa baderna Deus está falando que o problema é que a sua mente ela tem um poder de sucumbir, de matar. Preste atenção em algo. Você tem coragem de falar mal da fé de Jó? Você tem coragem de questionar que esse homem passou por tudo que passou e ficou firme com Deus? Mas eu quero te mostrar umas coisinhas sobre Jó. Vamos lá? 1 Tiago 5,11 compara Jó a uma pessoa perseverante, fala dele com uma virtude. Olha aí como é que ele é engrandecido de alguém que provou a bondade de Deus. Eis que consideremos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então é inquestionável. Jó é um homem notável, um homem perseverante, um homem paciente. Tudo bem. Só que você sabe que Satanás foi lá bater um papo, você sabe que ele conseguiu liberação, você sabe que Deus permitiu com que ele tocasse. Jó 1, verso 20. Ele começou a perder as coisas, começou a acontecer coisas ruins na vida dele. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse, olha que lindo, até então aconteceu tudo, o Jó vira e fala, vou adorar, vou me prostrar, vou raspar minha cabeça em sinal de humilhação profunda. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, olha o que a Bíblia fala, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estava em dia, sim ou não? Ele passou o primeiro baque, esse foi o primeiro baque e a primeira reação de Jó. Legal, tá tudo bem. Deus me deu, Deus tirou, eu vou nu mesmo para a morte, não estou nem aí, bendito seja o nome do Senhor. Tá lindo ver adorar. Jó capítulo 2, verso 8, aqui as coisas ficaram ruins, porque o físico de Jó começou a ser atingido. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Glória a Deus. O homem está ali falando, meus lábios não irão se abrir de forma errada. Só que de repente algo acontece. 3 amigos de Jó recebem a notícia que ele não está numa boa e vão até ele. Vamos ler o texto. Agora o verso 11, capítulo 2. 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele. Vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Sofá, o Naamatita. Tinham combinado de ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto,
lançavam o pó do ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Parece um cenário lindo. Chegou companhia para sofrer junto, não parece? 7 dias. Quem você acha que sentaria com você 7 dias para passar a tua dor ali? Quietinho. Mas não foi tão lindo assim. O problema é que o Jó também ficou em silêncio. E de repente o silêncio dele vai custar caro. Porque aí sim, ele vai começar a abrir a boca. Olha o verso 1. Depois disto. Depois de quê? Dos amigos sentar com ele para ficar lá 7 dias em silêncio. Jó passou a falar. E a primeira coisa que ele fez foi: maldito seja o dia que eu nasci. Por isso que eu abençoo o meu aniversário. Obrigado, Jesus. Foi nesse dia que todo mundo teve alegria da minha família de me ter. Obrigado, Jesus, porque aqui nasceu um propósito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor começou a propor algo para eu cumprir nesse dia. E eu agradeço a Deus pelo meu aniversário. Celebro o seu também. Tudo bem. Só que aí Jó começou a falar. E o negócio vai ficar ruim, meu irmão. Ele queria ser uma criança de poucos dias. Ele queria ser um aborto. Ele queria ser tudo. Esse homem começa a abrir a boca desordenadamente. Jó capítulo 3, verso 25, um pouco da fala de Jó, só para você provar e para você entender o que Jó fala. Aquilo que temo me sobrevém. Olha o medo aí. E o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Então ele faz o temanita, tomou a palavra e disse. Aí ele vai começar a falar. Nós vamos ler. Pode deixar aí. Mas é interessante que o Jó começa a falar assim: eu tenho medo e isso se torna a minha realidade. Eu receio e isso acontece. Ele começa a revelar uma coisa. Não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para onde foi o Jó? Porque esse não é o Jó do começo. Eu não estou questionando ele não, pelo amor de Deus. Você já ficou com uma doença que só te sobrou um casco para você ficar lanhando na tua pele? Não. Longe de nós poder falar contra. A gente já leu, a paciência dele é louvada na Bíblia. Só que a paciência do Jó teve limite, percebeu ou não? Até quando você vai aguentar calado esse trem? Porque tu pode estar abrindo tua boca corretamente, isso tá bom. Mas quando é que você vai começar a lidar com esses temores? Que temores são esses que Jó falou? Do nada eu temi e veio. Eu receei e veio. Agora eu estou sem sossego, estou sem repouso, estou sem inquietação. A coisa começou a ficar cinza, meu irmão. Aprenda a falar do que tu teme hoje. Para amanhã o caldo não entornar. Porque tu pode estar paciente hoje. Tu pode estar crente de fé hoje. Agora sabe uma coisa? Eu li isso tudo para a gente começar a entrar nos amiguinhos dele. Porque dependendo de onde tu fala, tu não tem apoio nenhum. É desgraça para a tua vida abrir a boca num lugar que você não tem conteúdo para te retornar. É só murmúrio. É só penúria. O amigo dele ouvindo tudo aquilo, ele ficou 7 dias de reflexão. O cara vai abrir a boca. Você sabe o que ele vai falar? Dá uma olhada no conteúdo. Vamos lá. Tu vai achar até que é verdade. Poxa, coisa linda. Você daria essa palestra no coach. Olha aí. Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu as mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência? Cara, já deu vontade de pegar esse cara. Ao ser atingido, você fica apavorado? Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Olha isso aqui. Pense bem. Percebe o teor? Percebe? Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo o que tenho visto, ora, ele é um observador da vida.
Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo que ele escolhe. Percebeu alguma coisa aqui? Ele está falando, não tem nada que se plante que não volta, Jó. Só que o problema é que o próprio Deus falou que o homem era reto e justo. O problema é que Ezequiel, Deus chegou para Ezequiel, o profeta Ezequiel, 2 vezes falou assim, se Jó estivesse nessa cidade, eu ainda destruiria. Só para ter noção, ele usou ele como um parâmetro de justiça. Aí tu pensa assim, mas pastor, não consegui achar tão ruim. Não! 42 de Jó, verso 7. Olha com quem que Deus vai começar a conversar. Meu irmão, não seja o primeiro a abrir a boca quando você vê uma situação de alguém. Seja o primeiro a fechar. Porque, olha aí, não, olha só. Depois o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também. Aí ele fala assim, epa, vem aqui pra gente conversar. Esse nome aí, o Tenamita. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Que interessante. Deus ouviu a dor do cara, Deus ouviu o temor do cara. Deus fez questão de se revelar. Mas todo o questionamento sobre o caráter que esses amigos fizeram, toda essa prova de caráter, toda essa ideia de, ora Paulo, um dia você estava aqui expulsando demônio, curando enfermo, agora vai estar no pior. Explica isso aí, tem pecado nesse ministério. Gente, as igrejas estão contaminadas, é tudo assim, se tudo não der certo, se morrer um membro da igreja, fala assim, quem pecou? Não sei se você sabe, Adão. Toda a minha culpa eu deixo para ele. Desde lá a gente peca e aí as pessoas morrem. Não sei se você sabe, assim. Gente, tá tão maluca a coisa que um dia uma pessoa foi falar contra a cura e falou assim, o cara foi curado, disse que foi curado de uma doença que ele morria. Ele ia morrer na adolescência dele, mas ele morreu com 80 e tantos anos da mesma doença, que ele tinha dias de vida. Aí ele viveu saudável, até que essa doença voltou e matou ele, aos 80 e poucos anos. Aí o cara falou assim, tá vendo? É isso que é a idiotice do nosso tempo. O cara pega, exerce fé, Deus o cura. Aí as pessoas acham que a cura dá a eles uma vida eterna aqui. Alguém sabe onde é a casa de Lázaro? Eu queria bater um papo com ele, porque ele foi amigo de Jesus. Jesus comia com ele, procurava a casa dele para bater papo. Quando ele estava andando em Betânia, falava assim, vou ali sentar com Lázaro. Era amigo de Jesus. Meu irmão, Lázaro foi ressuscitado, sim ou não? Morreu? Você percebeu que tudo aqui passa? Tudo aqui é só uma manutenção? Deus está só mantendo a tua vida porque ele tem um propósito contigo? Você ainda não entendeu isso? Senão procura a casa de Lázaro, porque ele foi ressuscitado. Não é possível que Deus ressuscitou alguém e depois matou. Cara, nós estamos nesse nível. Falta inteligência na nossa fé. Se Deus me curar daquilo que o cara falou que eu morreria, é só para glorificar o nome dele, mas vai ter outra coisa que vai me matar. Eu espero que seja o sono. Então, esse dia eu estava falando, Deus, eu estou tão crendo que tu está assim, ó, no propósito, eu estou pegado no teu propósito, que eu quero te pedir, quero morrer dormindo, então se prepara. Eu estava essa semana. Vou deitar. Gente, Jesus está vindo. Está muito perto disso acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Mas aqui, Selma. Que delícia! Fechou aqui, ó. Abriu lá. Ai, coisa boa. Agora, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, vão até meu servo Jó e ofereçam em holocausto a favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Meu irmão, cuidado, você está emitindo muito decreto da realidade dos outros. Você entende isso? Você tá muito juiz de todos. Ó, tenho certeza. Cara, tinha uma época, a nossa igreja estava passando por momentos muito difíceis. E eu convivia, mas não acreditava nessa fé. Quem pecou, né? A gente começa a caçar as brechas. Eu falo assim, cara, não é brecha, é igreja que mais tem gente pecando, meu Deus do céu.
E essa culpa era horrível, até que eu aprendi a lidar com ela. Isso não tem nada a ver com isso não. Presta atenção. Cuidado quando você não chegar e tentar ser um ele faz da vida, de ficar olhando para a vida dos outros e falar assim, só pode ser pecado. Explica isso aí, Jó, direito. Estava dando tudo certinho, você era rico, você tinha de tudo, agora você está perdendo tudo. Só pode ser pecado. Se não foi tu, foi essa tua atribulada, essa mulher. Aí eu até te daria razão. Eu daria razão. Se você culpasse a mulher do Jó, eu falaria, não, essa aí maldiçoou teu Deus e morre, desviou da fé. A gente não ouviu falar dela. Eu tenho uma crise. Essa mulher estava lá nos outros filhos, André? Você que estuda a Bíblia. Estava lá? É ela que ele fez filho? Mas como é que vocês têm certeza disso? Ele amaldiçoou ela. Falou, morre tu. Pum. Ó. Aí vamos lá. Por que vocês não falaram a respeito do que é reto como o servo Jó? Passa. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, o Zofar, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aqui vai começar um processo. Por quê? É interessante que o homem era tão reto que ele não levou para o coração o peso das palavras. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu que teve uma certa companhia, que quando entrou, que quando chegou, acabou com a fé de Jó? Teve uma presença. A presença dos três, ela não foi benéfica. Ela fez com que o homem afundasse na crise. Irmão, por favor, cuidado com gente assim. Tu tem medos. Tu conta. Tu já tentou abrir uma besteira sua, dos seus pensamentos para alguém e não foi atendido? Eu já. Aquilo acabou comigo, hein? Levou tempo para eu corrigir minha rota de que não, falar de mim é a coisa mais... Hoje é uma das bênçãos que eu tenho de ser eu. Dentro de igreja tem muito personagem, querido. Muita gente perturbada passando de homem de fé. Não é à toa que a Bíblia diz em Timóteo que existe fé sem hipocrisia, sem fingimento. Porque fé hipócrita é o que mais tem. Pessoas que fingem que são confiantes em Deus e que a sua vida revela que ela não tem confiança nenhuma. Você precisa cuidar daqueles que você se circunda na hora de falar dos seus temores, porque tu abre para a pessoa que não tem nenhum equilíbrio, aquilo que você deveria estar abrindo para pessoas que deveriam ter algum bálsamo para te curar, uma ajuda, um remédio, uma direção. Essas pessoas te afundam mais no teu lamaçal e você está ali. Tem uma hora que você vai ter que falar assim, querido, desculpa, eu não tenho tempo não, tá coçando a beça, dá licença. Tem como... Quando as coisas melhorarem, a gente volta a marcar aquele churrasco. É companhia de churrasco, querido, não é amizade. Eu já te expliquei isso. Jesus levava a amizade tão a sério que Judas, dando um beijinho nele para identificar ele como o que tem que ser preso, Jesus falou o quê? Amigo, aqui vieste. A amizade é coisa tão profunda que você chama de amigo aquele que você sustenta uma fidelidade a amigos mais chegados o quê? Você tem que entender que a amizade, ela evolui, ela é gradativa. A Bíblia diz em todo tempo e na angústia. Tem pessoas que você tem que graduar na tua vida e tem pessoas que você tem que fazer o quê? Como eu, hein? Vamos lá? É um ex-amigo. Por quê? Aquela pessoa, você não tem nada contra ela, mas ela também não sabe. Ela não sabe o número de calçado seu, ela não sabe do teu filho, ela não sabe onde teu filho estuda, ela não sabe o que o teu filho está fazendo, ela não sabe pelo que tu está feliz, ela não sabe do que tu está passando. Ela não é um amigo, deixa de ser carente. Se esses caras, sabendo a realidade, chegaram, eles deveriam estar em intercessão, em observação, ficado calado. O Jó falou, meu amigo, vamos lá, vai dar certo, fica firme. Não, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo aqui, porque alguém tem que falar. São os sincerões. Você já observou que todo sincero ele não gosta de ouvir sinceridade? Eu não tenho problema com a tua ignorância, com a tua sinceridade, com a tua displicência com os sentimentos dos outros. Desde que você aceite que também façam com você. Hoje em dia, cuidado, por favor. Tem muitos métodos que estão anestesiando realidades que você deveria enfrentar. São os entorpecentes, as anestesias.
Meu irmão, eu já fiz endoscopia, tu também? Rapaz, Anselmo, eu acho que eu não apago fácil, não. Eu contei até 10, eu fiquei muito firme. Não vou contar uma coisa, eu ia contar um negócio, ia desvirtuar vocês. Mas eu fiquei ali muito firme. Apaguei. O cara chamou Jefferson, eu falei, oi. E eu sentei na máquina, não, calma aí que eu vou te ajudar. Eu fui pra sala totalmente consciente. Eu falei assim, cara. Aí chegou um cara. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ai, 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 ai. Falei, meu Deus, era pra eu ter ficado assim. Pô, minha vez, eu tinha que ter cantado, mexe com minha estrutura. Não fiz. Eu comecei a perguntar, falei, cadê minha sogra? Aí depois descobri que, acho que, sei lá, alguma coisa aconteceu, ela não pôde fazer o exame. Falei, rapaz, deve ter dado muito ruim pra ela, cadê ela? Corrigi a cadeira, deitei a cadeira, falei, já que eu tenho que ficar deitado, eu deitei. Aí deitei, fiquei lá. E o cara cantando horrores aqui. Literalmente. Então eu lá. Agora preste atenção. Jesus foi para a cruz no seu lugar, sim ou não? Mateus 27, 33, a Bíblia diz que quando chega lá num lugar, o Gólgota, chamado Caveira, olha o que vai acontecer. 27, 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele provando, não quis beber. O que está acontecendo ali? Essa bebida era um anestésico. Falaram para Jesus assim, vamos lá, meu irmão, carniceiro. Falaram para Jesus assim, toma aqui um pouquinho para beber, não precisa passar essa dor não. Ele falou, não, isso aqui não, isso aqui tem que ser encarado sentindo dor. Vamos lá, você acha que isso diminuiria o sacrifício de Jesus se ele tomasse uma coisa para sentir um pouco mais? É só assim, é só mão furada. Ah, detalhe, já tinha apanhado horrores, né? Pegaram os espinhos, furaram aqui, né? Tudo aqui, ó, fincaram, bateram, tudo aquilo ali que você já sabe. Chicotada, tudo aquilo que você vê lá no filme do Mel Gibson. Você acha que seria errado tomar uma anestesia? Jesus falou assim, não, de cara limpa. Provando, não. Você tem que tomar cuidado que hoje tudo é anestesia. Tem amizades que elas não estão ajudando você a tratar, tem lugares que não estão ajudando você a tratar, tem circunstâncias que não deveriam estar dando certo, que estão te anestesiando. Aí você faz uma coisa que todo mundo faz, você não lida com seus temores, não lida com vozes internas, não lida com nada, e você fala, pelo menos o meu cachorrinho me ama. É aquela ideia de compensar o mundo numa coisa, aí o cachorrinho morre. Você nunca viu isso de perto? A pessoa fala assim, minha vida espiritual está mas minha vida profissional está... Aí aquilo tudo dá errado. Aonde que ela põe agora a vida dela? Ela não lida com nada, não passa por nada, não sente nada, tudo é na base da anestesia. Existe uma questão na dependência química da idade emocional. O dependente químico, ele literalmente trava na idade emocional que ele começa a usar droga. Onde desenvolve o vício. Por quê? O time dele ganha. O que ele faz? Vamos, gente, usa. Não precisa de motivo, não. O filho dele nasceu, o que ele faz? Se ele perdeu a mãe, perdeu o pênalti lá, o que ele fez? Você percebeu que nada, não tem motivo, o vício é o vício. Não vamos falar de mecanismo, a gente não está dando aula sobre isso, né? Mas vício é vício. Não tem mecanismo, a pessoa só vai usar aquele meio, acabou. Ela vai para aquilo. Então ela não faz nada de cara limpa. Tudo ela faz na base do encontro com o entorpecente. Eu preciso da substância para me acalmar. Eu preciso da substância para me regular. Eu preciso daquilo para estar bem. Eu faço isso e tudo fica bem. Não fica. Você desliga o mundo. Só que quando você volta também para ele. Jesus olhou a desgraça da humanidade caindo tudo sobre ele. A Bíblia diz que Deus estava se agradando de moer Jesus. É esse o nível da coisa.
Tá ele lá. Fala, não, aqui de cara limpa. Tá aí você, meu irmão. Você não lida com nada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Para de fingir. Se você está como o Jó do primeiro momento, falando, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, tá lindo. Mas se você chegar no dia de falar assim, tem umas inquietudes aqui, Deus não vai mudar a tua justiça. Ele vai falar, é isso mesmo que tu está sentindo, põe para fora, cara. Você não entendeu ainda não? Ele não viu maldade no que Jó fez. Jó só não estava mais aguentando. Tem problema em falar o que se sente, gente? Pode ser a coisa mais sem inteligência burra. Eu sempre falo que sentimentos doentios não comportam inteligência. Não tem inteligência em quase nada do que está em nós disfuncional. Se nós temos temores errados, temores. Eu não sei se você entendeu ainda, que eu não estou falando de medo de barata, nem medo de altura. Eu estou te falando de medos irreais. Medo de uma nova amizade, porque alguém te feriu, medo de uma nova igreja, medo de não sei o quê, medo. Um monte de medo que você possui que não vai fazer você viver para lugar nenhum, para nada, não vai fazer você andar uma vírgula. Deus, Ele quer que você entenda que Ele quer te levar para um lugar de paz, em meio à turbulência da vida. É isso. Nós temos que ser equilibrados em meio à perturbação. Nós temos que ter fé em meio a uma dezena de pessoas incrédulas. A voz que você mais escuta no seu dia a dia é a voz de incredulidade, não é a voz de fé. Estou falando errado? Meu irmão, hoje eu estava vendo um comentarista esportivo dando boas-vindas para o técnico do Vasco da seguinte questão. Já te falaram como é o futebol brasileiro? Já te falaram isso do Vasco? Falei assim, meu Deus do céu, o cara foi dar boas-vindas pro técnico e estava perturbando. Claro que isso aí não vai nem chegar, é um corte de internet. Chega para nós. É tudo uma inquietude só. Tá todo mundo perturbado. As pessoas só querem perturbar. Quanto mais elas lotarem a nossa mente de informações negativas, a gente já gosta de ver o parquinho pegando fogo. Aí eu te falo, qual é o ambiente de sossego que você escuta, que você frequenta? Meu irmão, se a tua cabeça não se tornar esse lugar, não procura esse lugar. Dentro de igreja, é só tu deixar alguém falar demais no teu pequeno grupo, tu vai ver que tu vai falar assim, meu irmão, vem pra cá pra perturbar nós. Não estou falando da pessoa compartilhando as crises dela, não. Eu estou te falando de pessoas que perturbam o ambiente. Se tu deixar 5 minutos, a murmuração, reclamação, foco no negativo, foco no que não tem, foco no que não é, e tu pensa assim, mas vamos morrer, vamos junto morrer. Vamos junto morrer. Não tem um tipo de vida, não tem uma saída. Deus nos abandonou, a própria sorte. Vamos morrer junto. Tem pessoas que, se você deixar ela falar um pouco, a tragédia te assume. Sim ou não, gente? E voz, quanto mais reverbera, quanto mais se repete, mais elas crescem. Então, talvez até uma hora que você tem que começar a calar. Se for externo esse ambiente, saia dele, meu irmão, por um tempo. Irmão, não vai dar para eu ficar fazendo aquele encontro de café toda sexta, não. Desculpa aí. Dá não. Tem situações que não é mais para mim, gente. Não sei se você já chegou nessas coisas assim, que tu fala assim, cara, isso aqui não é mais para mim. Isso aqui dispara um sentimento infantil, impotente. Essa pessoa me faz eu chegar compartilhando que eu estou no ápice do meu cuidado físico e daqui a pouco a gente está com uma paçoca sorrindo. Não, nada contra a paçoca não. Falei errado. Pô, paçoca. Logo contra a paçoca. Um açaí cheio de coisa errada ali. Isaías 30, verso 15. Sabe o que estava acontecendo? O povo de Israel chegou ao desequilíbrio de falar assim, se tudo vier contra nós, nós vamos aos cavalos velozes do Egito. A gente se alia ao Egito e o Egito vai cuidar de nós. É simples assim.
Aí essa é a resposta profética do Senhor para eles. Isaías 30:15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Eles não quiseram o equilíbrio. Pelo contrário, disseram, nada disso. Nós vamos fugir a cavalo, portanto, vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre os cavalos ligeiros. Portanto, os ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. Você percebeu aqui? Uma vez que se voltassem para Deus em tranquilidade, Deus os atenderia. Uma vez que tentassem corrigir a rota, a inquietude, se bater, tentar resolver, ele falou assim, vai ficar pior, você não entendeu. A tua circunstância vai ganhar força. Ó, 1.000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro, no alto do monte e como um estandarte, no topo da colina. Eu já ia lendo o tema do texto que copiou aqui. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam. Amém, eu vou já parar pelo despertador. Bem-aventurados são todos aqueles que nele esperam. Sabe o que acontece aqui? Aqui está o seu renovo. Aqui está o seu lugar de tranquilidade e paz. Só que também nesse conselho, junto a ele, está a explicação de que parece que coisas que você tenta resolver só pioram. Querido Deus, ele não deixa que a gente faça as coisas que só ele faria por nós. Deus não deixa. Aprende isso sobre Deus. Se existe a paz de Deus, é porque a paz do mundo não se iguala. Se existe alegria em Deus, é porque a alegria do mundo não se iguala. Tudo que você está procurando são coisas que passam. Em Deus, aquilo que ele faz sustenta. Percebeu que a tranquilidade iria trazer força para eles? Percebeu que no descanso eles encontrariam equilíbrio? Você tem noção do que é, Anselmo? Está vindo uma situação contra você, e você fala assim, eu tenho que ser mais veloz, eu tenho que correr. Deus fala assim, não, você tem que ficar tranquilo. Então, você tem que olhar para aquilo e falar assim, então quer dizer que eu tenho que ver essa velocidade vindo contra mim e eu tenho que me tranquilizar? Impossível. Que loucura, é contraditório, não tem, é fuga de realidade. Não. Aqui é você vivendo a realidade do céu. É você dizendo o seguinte, peraí, não, estou vendo a situação que está vindo, caramba, hein? Vem que vem. Como é que nós vamos fazer? Então, Deus mandou eu me tranquilizar e descansar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A tua alma não foi feita para habitar essa perturbação que é o mundo, querido. Você ainda não entendeu isso? Tua alma foi feita para observar e ouvir e ver, né? Ver, ouvir, sentir o jardim. Nós não fomos feitos para viver nessa agitação, não, querido. Tem nessas horas que eu penso que Deus não fez o funk. Nem o forró. Os pentecostais que me perdoem. Ah, não, é corinho de fogo, não é forró. É forró, gente, é forró. Algumas outras coisas mais quentes também. Corim não é corim, não existe esse negócio não na música. Perturbação, cara. Deixa eu te pedir uma coisa. Quer um exercício simples agora? Essa semana eu não ouço música nenhuma. Nenhuma. Fique em silêncio. Ouve tua mente. Cara, tu vai ver quanta loucura que tu não tá parando para dar. Tu vai ver que tu tem dores. Tu vai ver que tu tem dores que tu nem tá observando que tem. Que isso, pastor? Quem nunca falou? É por isso que não pode parar. Se parar, enferruja. Pô, fui descansar, senti uma dor. Não. Tu relaxou, cara. Por alguns instantes a tua mente deu uma... esse lugar aqui é bom. Lembrou que o Éden era gostoso. Rapaz, ficar igual uma criança desmamada é bom, hein?
Aí começou, ai, ih, rapaz, que parada dessa aqui, viu? Não pode parar, porque se parar enferruja, meu irmão. Para com essa frase de perturbado. Ei, promova a pausa. Você está ouvindo? Promova, querido. Pause com responsabilidade. Tome café com alguém que você sabe que vai te abençoar. Sente com alguém que você sabe que vai poder orar por você depois de te ouvir. Relacionamentos. Esteja presente onde você tem que estar presente. Passou seu grupo pequeno, é 15 dias. Daqui a 15 dias você tem a oportunidade de estar lá. Senta lá no teu grupo. Aproveita aquele ambiente, ri intensamente. Sabe por quê? Se depois daquele grupo tu passar mal e morrer, acabou. Percebeu que a vida é só um instante? Então o que você tem agora? Só isso aqui, ó. Você não tem amanhã, você só tem hoje. Então eu acho bom você aproveitar e me dar um abraço depois do culto. Pode ser o nosso último abraço. Você já percebeu que você não deu valor a isso? Não, você não deu valor a isso. Você vai embora sem me dar um abraço. Não, é a morte de vocês. Eu estou falando da morte de vocês, não é da minha. Eu já decidi, irmão. Lembra aqui, ó. Talvez amanhã, se eu dormir... Bom, eu vou dormir hoje, muito bem, por sinal. Eu quero te colocar isso, pelo amor de Deus, tranquilidade, meu irmão. Sabe o que você vai fazer com a tua alma perturbada? Vai converter ela. Deus chamou de conversão. Sabe o que Deus falou da não perturbação de Jó? Ele não pecou. Então, o que me leva a pensar? Que Jó, sim, se tornou um reto que sucumbiu à paciência. Mas esse lugar é um lugar de pecado. É um lugar de pecado. A gente não está percebendo, nós estamos nos tornando ranzinhos, cansados, fadigados, negativos. E aí, a parede está bonita? Vai ficar essas manchas? Tu já fez alguma parede de drywall na tua vida? Então fica quieto. Depois da tinta isso some. Não é assim que as pessoas são? Essa mancha vai ficar assim? Vai ficar? Não vai ser preto, vocês subiram de vida. Vocês deixaram de ser igreja de parede preta. Parabéns, irmãos, agora vocês estão santos. Poxa, ninguém mais aqui vai pecar. Depois que a gente pintar a igreja, era de parede preta, né? A gente vai pintar outra cor. Outra cor. E eu não estou nem ligando para a tua perturbação, porque é só uma cor. Se tu ficar tão perturbado, a gente compra outra e pinta para ver se tu fica calmo. Não vai ficar, porque aí tu vai falar assim, na lata era mais claro. Não é assim, o Paulinho, que pinta? Na lata estava mais clara essa cor. Na lata, eles acham que é a lata que manda aqui, ó. O que manda? Ó? Iluminação. A iluminação da tua casa é o que determina a cor da sua parede. Sim ou não? Sim. Aprendeu uma aí, ó. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te pedir, meu irmão, reconheça que o teu lugar de perturbação não está um lugar bonito. Não, você não é uma pessoa eficaz e produtiva. Você está se tornando uma pessoa tóxica para si mesmo. Porque o pior cenário de luta não é aquele que Paulo falou, lutas por fora. O pior é o peso de dentro. Esse ninguém está ouvindo. E quando a gente ouvir, pode ficar triste. Porque sabe o que pode acontecer? Você pode começar a evidenciar uma crise que ninguém estava sabendo. Por favor, fale. Deus te deu uma voz para verbalizar, para pôr para fora. Ponha. Lugar responsável, mas ponha. Quero orar por você, Pai. Eu me uno aos meus irmãos, Senhor, para reconhecermos que temos medos. O Senhor pode sondar agora cada coração, Pai. Daquele que entendeu, daquele que não entendeu, daquele que não quis ouvir a Tua palavra também. Senhor, o Senhor sabe os nossos temores. Por isso, Pai, põe todos eles na mesa. Nos ensina a lidar com eles, a sermos responsáveis. Se o nosso temor for um lugar de irresponsabilidade, que possamos lidar com ele de modo correto, ajustando nossas atitudes. Se for simplesmente um ataque das trevas, os dardos do maligno, nós te pedimos, Senhor, apaga cada um, Senhor, pelo escudo da fé. Meu Deus, nós te pedimos que a origem do medo seja agora revelado, assim como ele, Senhor. Não mais negação de que sentimos, não mais negação do que estamos tendo. O nosso coração se abre hoje, Pai, para ser um lugar onde o Senhor esquadrinha, vê perfeitamente, vê completamente, vê profundamente em todos os detalhes.
Nós queremos, Senhor, ter uma alma, Senhor, como de uma criança desmamada. O nosso clamor é que essa quietude invada o nosso ser, Pai. Nós não aceitamos um pensamento acelerado, Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, viver do amanhã como se o amanhã fosse sempre o nosso destino e nunca chegássemos a lugar nenhum. Nós queremos viver agora, Senhor. Nós queremos focar no hoje. Como Jesus falou, basta cada dia o seu mal. O que temos é hoje, Pai. O que temos é hoje, Senhor. O que temos é hoje, Senhor. O Senhor, Ele quer que você reconheça os seus pesares, querido. Porque tem pesos que Ele não tira porque você não reconhece. Tem lugares que você não entra, que você não aprende, que você não entende. Deus, Ele não está te fazendo provar que você é forte, não. Ele quer que você se reconheça fraco. Essa é a palavra de Deus para algumas pessoas. Nós não precisamos sermos fortes, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas. Pois o Espírito Santo de Deus só move pelo fraco. Jesus é o sumo sacerdote que reconhece, que socorre na fraqueza. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou de maneira que onde sou fraco, estou forte por causa de Cristo. É Jesus quem nos dá força. O Evangelho não é para super-heróis. O Evangelho não é para pessoas que se projetam numa fortaleza, se mostrando pessoas fortes, incríveis. O Evangelho é um lugar para pessoas que sabem das suas limitações. E é nesse lugar, Pai, que nós queremos estar, o ambiente da graça, recebendo sempre do Senhor o Teu amor, lidando sempre conosco, lidando sempre com as nossas questões e reconhecemos que nada somos sem Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.